Bom, está começando mais um podcast Papo de ADM. No episódio de hoje, a gente vai falar de algo que é extremamente importante e essencial para 2025, que é como transformar o seu planejamento em resultados reais, né? E para isso, hoje eu vou bater um papo com o Vinícius, que está aqui como meu co-host. Eu sou o Marcos Leal. E aí, Vini, como é que tá? E aí, tudo bem? Como é que vai ser a dinâmica de hoje? Hoje a gente vai estar numa dinâmica frenética para falar sobre um tema, né? Como você já adiantou, bastante importante para os donos e donas de empresas que nos acompanham aqui no podcast Papo de ADM, que é como transformar o seu planejamento em resultados para 2025. 2025 está logo aí, né? A gente iniciou novembro nesse final de semana e daqui para janeiro faltam menos de 2 meses agora, né? Então, o mais legal de tudo é ver chegar novembro e aí as pessoas começam a se desesperar. Por quê? Porque chega novembro, ela começa, o ano tá acabando. Ela começa a lembrar de tudo que ela prometeu lá no começo do ano, que ela ia fazer, ia acontecer, ia vender, ia transformar, que ela ia organizar a empresa, que ela ia acabar com a bagunça que tinha na empresa, que ia mudar isso, ia mudar aquilo. E estamos em novembro e provavelmente as pessoas que estão assistindo esse podcast estão olhando assim, dizendo, eu realmente prometi e nada mudou. Então, esse episódio, eu pensei nesse tema, né, em como transformar o seu planejamento em resultados reais para que esse mesmo erro não seja cometido pelos donos e donas de empresa. Por quê? Porque todo ano é a mesma ladainha. Porque esse ano eu vou melhorar, porque esse ano eu vou organizar, porque esse ano eu vou mudar as coisas, porque esse ano eu vou fazer diferente, porque esse ano eu vou me comprometer. Estamos em novembro e nada aconteceu. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas vivem um dia após o outro, elas vivem de forma sequencial, nada acontece como devia acontecer. Porque que elas trabalham, dormem, acordam e seguem a mesma rotina de todos os dias e não focam no que realmente é importante, que é sair da desorganização, ter uma empresa organizada para ter mais lucro, ter mais liberdade. Então, na dinâmica desse podcast hoje, eu acho que a gente tem que falar muito sobre o que é planejamento, né? Falar sobre resultados, principalmente trazer para a nossa audiência o que é resultado, né? Como a gente transforma o nosso planejamento, o nosso objetivo, principalmente como tirar do papel. Exatamente. Porque o ponto mais difícil que eu vejo é como a gente tira do papel, né? De como a gente tira os planos de ação e fala assim, não, eu quero gerar tal transformação dentro da minha empresa. Tá, mas por onde eu começo? Exato. Como eu faço? Né? Então eu acho que hoje esse episódio vai ser muito importante para isso. Todo mundo é cheio de boas ideias, né? Exatamente. Todo mundo tá cheio de boas ideias. Agora, tirar do papel exatamente é um pouco mais complicado, mais difícil. Para quem já sabe por si só como fazer, já é um caminho difícil. Mesmo a gente sabendo o que precisa ser feito, como planeja e como executa cada etapa. A gente vai destrinchar um pouco mais aqui como é que funciona para tirar os planos do papel e trazer para a realidade. Mas mesmo a gente já sabendo disso, a gente encontra dificuldade durante o percurso, a caminhada, a execução. Sim. Isso a gente já sabe. Imagina quem está nos assistindo agora, nos ouvindo, que não sabe como fazer. Exatamente, tem apenas as boas ideias, mas não sabe como executar, como tirar do papel. E esse podcast vem justamente para isso. E né? é um ponto muito importante, tá? Primeiro, muitas vezes as pessoas também traçam planos que não são possíveis Sim. naquele momento. Então, muitas vezes eu vou traçar um plano que ele não é possível. Então, às vezes a gente acaba se frustrando e não realizando coisas por planejar, né, coisas, realizações que não estão ao alcance naquele momento. Então, a gente vai entender também a diferença entre os objetivos de curto, médio, longo prazo, o que é alcançável, o que é realizável e o que não é. Exatamente. Né? É mais ou menos isso que você falou, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa ela tem uma empresa que fatura entre 30 e 40 mil por mês, mas para o próximo mês ela já quer faturar 130, 150.
Sim. Ela nunca bateu esses números, mas no próximo mês ela botou na cabeça, é um desejo dela faturar Sim. esse tanto, né? E aí ela começa, aí é que mora o perigo. Por quê? Porque ela às vezes faz ações, contrata pessoas, acha que só, por exemplo, encher o time de vendedores vai fazer esses resultados acontecerem. E aí no próximo mês o que acontece? Não bate os 130, 150, ela se frustra. Aí aumentou a folha, né, de despesas, tem que diminuir porque não foram batidos os resultados, e isso acaba virando uma bola de neve para outros problemas. Mas, para a gente começar de fato, né, eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é, de fato, transformar sonhos, tirar do papel o planejamento e transformar em resultados. Como a pessoa faz isso? Como ela começa? Bom, vamos lá. Primeira coisa, tá? Transformar planos em resultados é literalmente o seguinte. Você tem os seus objetivos, né? Os objetivos da sua empresa. Por exemplo, faturamento é um objetivo. Sim. Faturamento é um objetivo. Lucro é um objetivo, embora pouquíssimas pessoas planejem o lucro da empresa, né? Orçamento. Elas olham muito para o faturamento, né? Orçamento é um objetivo. Então, o que é literalmente transformar um planejamento em resultados, tá? Literalmente é você pegar esse plano, colocar ele em execução, e depois que você coloca esse plano em execução, você elimina os obstáculos. Eu estou olhando para baixo aqui porque eu estou literalmente escrevendo um esquema aqui. Depois eu vou postar uma foto disso aqui. Literalmente, é você superar todos os obstáculos para que, de fato, você atinja os objetivos. Tá? Você transforme o seu plano em objetivo. Então, literalmente, é você... pegar cada um dos objetivos que você tem, né? Planejá-los eles ao ponto de que você consiga minimizar o máximo possível de riscos, de problemas, de erros e etc. que isso pode acontecer, e colocar em essa execução. Ao executar, você vai entender que existirão obstáculos, problemas, erros, desvios, e o seu grande trabalho é desviar ou minimizar ou evitar o máximo possível desses obstáculos, fazendo com que a sua execução leve o seu plano até o objetivo que foi planejado. Exatamente. Entendeu? Então, literalmente, quando você pega um plano, né, pega um objetivo, você planeja o caminho desse objetivo e você executa, você vai ter um resultado. Agora, esse resultado ele vai ser próximo do que você espera ou distante do que você espera? O que vai depender disso é como você planeja esse objetivo e principalmente como você executa esse plano. Exatamente. Ok? Exatamente. Então, literalmente, transformar um planejamento em resultados é você definir o seu objetivo, definir o caminho que você vai percorrer para atingir esse objetivo e, principalmente, desviar dos obstáculos, problemas, erros, deficiências que podem ocorrer durante o caminho para que o seu objetivo ele seja concretizado baseado no resultado esperado do planejamento. Muito bom. De uma forma geral, né? Você não só falou como desenhou ali no Literalmente, mapa, eu fiz o caminho das pedras, vamos dizer assim, né? Como o pessoal costuma dizer por aí, dito popular, caminho das pedras. E é exatamente isso, exatamente para isso que um planejamento serve, né? A gente destrincha todos os caminhos, todo o caminho a ser percorrido. Além de destrinchar esse caminho a ser percorrido, a gente levanta possíveis questões que podem acontecer para aquilo não se realizar, ou não se realizar de primeira. Obstáculos que podem acontecer no meio do caminho de fato. Sim. A gente previamente, obviamente, faz esse levantamento prévio, né? Coloca no nosso planejamento, até como já uma forma de definir ações para contornar esses problemas que podem acontecer, a gente já sabe que vai acontecer. E ainda tem os planejamentos que acontecem de forma natural. A gente não conseguiu prever quando estava fazendo o planejamento, mas na hora da execução eles aparecem. Eu vou te trazer um exemplo sobre isso. Sim. Vou te trazer um exemplo. É como se você morasse numa grande cidade. Por exemplo, Salvador.
É uma cidade caótica do ponto de vista de locomoção, Sim. né? De trânsito. Então, quando você vai sair da sua casa em Salvador, por exemplo, você vai sair, você mora na Barra, né? Ali perto do Farol, então, na Barra. E você precisa ir até, não sei, na Boca do Rio. Ou até, deixa eu pegar, Estela Maris, que é já saindo próximo de Lauro de Freitas. Sim. Né? Você vai cruzar, atravessar a cidade literalmente. E aí, cara, é o seguinte, se você vai sair 5 horas da manhã, você tem uma duração e um percurso. Sim. Se você vai sair 7 horas da manhã, já é outro percurso e já é outra diferente. duração. Por quê? Porque é levado em consideração o trânsito, o volume de tráfego, potenciais acidentes, condição do tempo. Irmão, se tiver chovendo, esqueça. 5 horas 7 horas da próxima. manhã é uma loucura. Próximo eu falo com propriedade, porque eu estive em Salvador muitas vezes, principalmente em horários de pico, para ir atender clientes. Então, esse é um roteiro, por exemplo, que eu fazia sempre. Então, você sair da Barra até Estela Maris, você vai chegar nas mediações, por exemplo, do Shopping da Bahia. Cara, literalmente, se unem ali em média 9 faixas de veículos para tipo 4 faixas. Então é um engarrafamento absurdo de veículos e o trânsito literalmente para. Sim. Então você pega, por exemplo, 6 horas da tarde na Avenida Paralela voltando, você vai gastar, sei lá, 2 horas e meia para atravessar a Paralela. Sim. Por quê? Porque é um fluxo gigante. Então, o que eu estou querendo trazer com essa história? É que ao fazer algo, por exemplo, um deslocamento de um ponto A para o ponto B, você precisa levar em consideração trânsito, condições climáticas, condições adversas, por exemplo, um acidente, um engarrafamento, alguma coisa nesse sentido, que vai atrapalhar todo o teu percurso. Assim são os objetivos dentro de uma empresa. Quando você planeja um determinado objetivo e você entende todo o caminho que você vai percorrer para atingir esse objetivo, principalmente os obstáculos, os problemas e eventuais coisas que podem ou não acontecer, Sim. você minimiza ainda mais e principalmente, se você quer chegar no horário dentro de um compromisso e, por exemplo, é um horário de pico para o tráfego, você tem que sair mais cedo. Sim. Então, dentro de um objetivo na empresa, se você, por exemplo, quer alcançar um determinado faturamento, mas você sabe que vai ser um ano difícil, vai ser um ano complicado, vai ser um ano que economicamente está ruim, o que você tem que fazer? Você tem que começar mais cedo, você tem que se preparar mais cedo, você tem que executar mais cedo, você tem que mudar, mover, melhorar, agir mais cedo. Porque quanto mais, por exemplo, chegou novembro agora, tem mais o que fazer? Na maioria dos casos, não. Cara, faltam 2 meses para acabar o ano. Você não vai conseguir o resultado de um ano em 2 meses. Né? Não vai mudar o ano. Você entendeu? Então você não vai conseguir transformar o resultado de um ano em 2 meses, sendo que você passou 11 meses sem fazer nada e agora em 2 você quer fazer. Isso não vai acontecer. Não vai dar certo. Então, principalmente, é você entender o seu planejamento, entender tudo que está dentro do seu planejamento e fazer com que ele aconteça. Exatamente. Acho que dentro dessa questão, a gente tá até conversando aqui, você emendou essa fala sobre, trazendo o exemplo do trânsito, né, a analogia. Acho que a gente até já entrou, mesmo sem a nossa audiência saber, no segundo ponto, né, dessa nossa conversa aqui, desse nosso podcast, que é justamente o que não é um planejamento de resultados, Sim. o que não traz, né, o que faz com que as pessoas não tenham os resultados transformados com aquilo que elas idealizam e colocam no papel de sonhos, de objetivos para a empresa. E pela minha experiência já aqui dentro da empresa, lidando com donos de empresas todos os dias, trabalhando contigo em consultorias e tal, falando com
com donos com empresários, né, todos os dias, eu percebo que é muito isso. E aí você trouxe essa sua fala que só veio na minha cabeça corroborar com o meu pensamento. Eles se perdem muito nessa questão. Por quê? Eles estão em Salvador, como você falou, querem ir para Barra, querem sair da Barra para ir para Estela Maris. Eles só pensam nisso. É a única coisa. É o destino, é o ponto final. Eu tenho que estar em Estela Maris. E aí é que está o grande ponto. Eles não levam em consideração, muitas das vezes, questões de trânsito, questões de acidente, chuva e diversas outras variáveis que podem acontecer. Além dessas que são, quando a gente fala, por exemplo, em trafegar dentro de uma cidade como Salvador, o trânsito, ele pode até ser algo batido, por exemplo, na questão de obstáculo para as pessoas. Algumas pessoas podem até pensar, não, o trânsito talvez seja uma barreira para me chegar lá no horário, em Estela Maris. Só que além disso, além dessas questões que são, vamos dizer assim, claras para todas as pessoas, podem ser, por exemplo, eu vou fazer uma ação aqui na empresa e eu sei que talvez não dê certo por conta disso aqui. Ou talvez esse ponto me traga algum problema para executar. Tem algumas ações que são claras, mas tem outras também que a gente pode chamar de situações veladas, ou que o dono de empresa não está ciente de que aquilo pode atrapalhar também, né? É uma questão, tipo... Agora não me vem na cabeça, sinceramente, algo para explicar. Não sei se eu estou sendo claro. Acho que você até entendeu. Mas é tipo assim, a questão do trânsito é uma condicionante clara, né? É uma condicionante clara. Mas existem também outras variáveis, por exemplo, que podem levar a questões de atrasar naquela chegada a um objetivo. Você conseguiu entender, né? Tranquilo, beleza. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso também. Como quem está nos ouvindo agora e nos assistindo consegue ter um pouco essa visão de enxergar aquilo que não é tão claro, não é óbvio, para executar tal determinada planejamento, para tirar um planejamento do papel e transformar em um resultado. Não, eu já falei sobre isso, tá? Basicamente é o seguinte, é você entender o que você vai fazer e você pensar em todas as questões que podem acontecer. Nem sempre você vai enxergar tudo e tá tudo bem. O que faz você enxergar tudo? O tempo e a experiência. Sim. Você não vai conseguir fazer isso de primeira. Sim. Então não adianta que você vai fazer o planejamento pela primeira vez na vida e você vai construir um planejamento robusto. Não vai. O que você vai fazer você planeja e você planeja aquilo que está ao seu alcance. Sim. Com a execução, você vai entendendo o que vai acontecendo. Um planejamento ele não é algo engessado que você faz uma única vez na vida. Planejamento ele tem um ciclo: planejamento, execução, controle e melhoria. À medida que eu planejo, eu executo, eu controlo os resultados e melhoro baseado nos resultados. Faço tudo de novo. Planejo, executo, controlo e melhoro. Planejo, executo, controlo e melhoro. Assim, de fato, a gente começa a enxergar tudo aquilo que a gente não enxergou da primeira vez. Sim. Mas eu não quero que os nossos empresários pensem, eu preciso criar um planejamento perfeito. Eu já vou quebrar logo esse enigma. Não existe planejamento perfeito. O que existe? Existe constância. Existe a execução, existe o método de planejar, executar, controlar e melhorar. A partir desse momento, quanto mais você faz, mais você melhora, mais você entende o processo, mais experiência você tem, mais coisas você vai percebendo, mais informações você vai absorvendo, mais, como é que eu posso dizer? Você vai ficando um macaco velho. Sim. Ou seja, você vai entendendo as nuances do mercado. Então, não precisa querer fazer isso de primeira. Eu não vou indicar, nem vou dizer para fazer, não, faça isso. Não faz. Porque não vai rolar, não vai funcionar. Entendeu? Então, inicialmente, cara, faz o que está ao alcance. Tudo que for desvio, anota. Por quê? Porque no próximo planejamento você vai usar todas essas informações. Sim, entendeu? Sim, entendi. Bom, você acabou de falar, né, que especialmente no primeiro
Planejamento, não existe um planejamento perfeito. Não tem como a pessoa que está executando um planejamento pela primeira vez fazer de forma perfeita, né? Mas a gente sabe que existe um planejamento que esse aí dá para ser feito, independente de ser o primeiro ou não, de forma inteligente, né? Você pode construir um planejamento de forma inteligente para não executar, por exemplo, um trabalho sem foco. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação e como quem está nos ouvindo agora pode construir um planejamento inteligente, mesmo que seja feito pela primeira vez. Tá. Planejamento inteligente é o seguinte. Olha, quando a gente fala de planejamento inteligente, a gente precisa medir, é o famoso 80-20. São 20% do que você faz que gera 80% do resultado. Então não adianta você colocar o seu tempo e a sua energia e os seus recursos naquilo que não vai trazer resultado, o resultado que você quer. Então, o planejamento inteligente é literalmente você maximizar o máximo possível dos usos dos recursos que você tem dentro da empresa, para que você consiga atingir o objetivo esperado. Então, por exemplo, dentro de uma empresa você tem alguns tipos de produtos, né? Existe uma matriz que ela foi concebida pela Boston Consulting Group, que é uma grande empresa de consultoria de gestão global, que construiu uma matriz chamada matriz BCG, que é a Boston Consulting Group. E essa matriz BCG ela analisa o ciclo de vida de um produto. Sim. Né? Então, a gente tem os produtos que são estrela, os produtos que são incógnita, os produtos que são vaca leiteira e os produtos que são abacaxi. Isso. Os produtos vaca leiteira são os produtos que, por exemplo, têm o maior volume de vendas, mas não é o produto que é mais lucrativo. Ele usa pouco recurso para ser vendido, mas ele vende muito, mas não traz lucro. Sim. O produto estrela é o produto que ele depende de bastante recurso para ser vendido, mas ele traz um grandiosíssimo resultado. O produto abacaxi é o produto que ele usa recurso, não dá resultado, é um produto em declínio, é um produto que não vende. Você tem lá porque você tem que ter, mas não é um produto que dá resultado, não é um produto que dá lucro, não é um produto que vai fazer a diferença no teu resultado. E tem um produto incógnita, que é o produto interrogação, que é um produto, provavelmente, que é um produto que está entrando no mercado agora que você não tem. Você não sabe como se vai medir virar, resultado. né? Então, por exemplo, eu quero aumentar o faturamento da minha empresa. Por onde que eu tenho que focar? Na estrela, na incógnita, no abacaxi ou na vaca leiteira? Na estrela. Então, muitas vezes a gente está focado naquilo, mas eu tenho que trabalhar com esse produto. Cara, é o seguinte, você tem que trabalhar com um produto que as pessoas querem comprar. Vou focar na vaca porque tá vendendo muito. Eu né? vou Só focar nos produtos que eu tenho os produtos que vão dar resultado. Então, quais produtos que eu vou focar? Vaca leiteira estrela. Principalmente se você conseguir alinhar um com o outro. Por exemplo, se eu tenho um vaca leiteira que faz a pessoa comprar o estrela também, você tá no melhor dos mundos. E aí onde eu vou focar? No estrela ou no vaca leiteira? No vaca leiteira. Sim. Por quê? Porque é um produto que vende mais, é um produto que gira mais, é um produto que despende de menos recursos. Sim. Só que o produto estrela é vendido junto com ele. Ele ajuda muito, né? O erro aí, onde é que está o erro? Por exemplo, o planejamento inteligente está nesse sentido agora. Ao invés de eu focar no produto estrela, que é o produto lucrativo, eu vou focar no vaca leiteira, porque o estrela é vendido junto. Sim. Tá? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo da Epson e da HP, por exemplo, de diversas outras marcas que produzem impressoras. Há muitos e muitos anos atrás, a HP ela era líder de mercado em impressoras e impressora era caríssimo. E aí eles entenderam o seguinte, cara, eu vendo, para cada cliente eu vendo uma impressora a cada 5 anos, mas eu vendo um cartucho a cada 2, 3 meses. Então por que eu vou deixar minha impressora cara? Sendo que o meu volume de venda não está na impressora, está no cartucho. A minha recorrência está no cartucho. Então o que eles foram e fizeram? Colocaram as impressoras no preço de banana, barato. Por quê? Porque quanto mais barato a impressora for, mais pessoas compram. Quanto mais pessoas imprimem, mais elas precisam de cartucho para imprimir.
Você entendeu? Então, o planejamento inteligente está nisso daí, de você otimizar o teu recurso. Então, você foca num produto, por exemplo, que é uma vaca leiteira, mas que faz a pessoa comprar um abacaxi, Deus me livre. Um abacaxi não, gente, compra um produto que é uma estrela. Uma estrela. Então, por exemplo... A vaca traz a estrela. Exato. Então, por exemplo, eu vou lá e ao invés de eu focar em vender cartucho, eu foco em vender impressora, porque cartucho a pessoa vai precisar. Sim. Então, aí é que está o grande lance. Tipo, fazer a pessoa comprar um produto que ela vai comprar uma vez na vida, cara, atrela um produto que é recorrente. Daí, toda vez, ela compra uma vez aquele produto, mas depois ela vai ficar comprando sempre de você, porque ela vai precisar de você. Sim. Entendeu? Sim. Então, é você alocar o recurso certo, no lugar certo, para trazer o resultado que você quer. O grande erro das pessoas é exatamente colocar o foco aonde não traz resultado, aonde não gera um impacto, entendeu? Sim. Então, por exemplo, trazendo isso para o lado do marketing, né? Tem pessoas que, o sonho da vida é viralizar no Instagram e ter milhares de seguidores. Aí eu pergunto, esses seguidores são compradores? Uma vez, um colaborador nosso aqui postou um meme de um gatinho que viralizou, trouxe meio mundo de seguidor. Mas todos os seguidores eram adolescentes. Vai comprar de mim? Não, então não faz sentido eu ter. É uma métrica de vaidade. Sim. Então, se eu não estou otimizando o uso dos meus recursos dentro dos meus objetivos e dentro dos meus planos, para que o uso desses recursos gerem os resultados, eu não estou fazendo do jeito certo. Então, de forma inteligente, é entender o 80-20. É entender a única coisa que eu preciso fazer para que essa coisa gere o resultado que eu quero. Então, por exemplo, literalmente no livro A Única Coisa, né, conta uma história de um empresário que queria gerar um impacto e uma transformação na empresa dele. E aí ele falava o seguinte, um consultor foi e perguntou para ele, cara, qual é a única coisa que você tem que fazer para que esses resultados aconteçam? Aí ele falou, eu preciso de um grande talento para cada área da minha empresa. E aí ele falou, então a única coisa que você tem que fazer é largar tudo que você está fazendo e procurar os melhores colaboradores, os melhores profissionais para cada uma das áreas que você precisa para gerar os resultados que você quer. Então, o planejamento inteligente não está em investir rios de dinheiro, não está em transformar a empresa toda, mas é no 80-20. Sim. É 20% da coisa que vai mudar 80% do resultado. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu aqui dentro da empresa. O grande 80-20 aqui da empresa foi literalmente quando eu passei a olhar, eu comecei a atuar mais como um desenvolvedor de pessoas. Eu tinha uma empresa que tinha uma equipe que dependia de mim para tudo. Eu tinha uma empresa que, se eu não estivesse na empresa, as coisas não fluíam. Eu tinha uma equipe que não tinha responsabilidade. Eu tinha uma equipe que não se preocupava com as entregas. E a partir do momento que eu comecei a focar no time, a desenvolver as habilidades do time, a coordenar o time, a desenvolver o senso de responsabilidade, a desenvolver o accountability, né? A perceber e remover o desculpability. Inclusive, mandar um abraço para o João Cordeiro, que a gente estudou os livros, né, do João Cordeiro, o Accountability e o Desculpability, que gerou muitos resultados para a gente aqui dentro. E agora a gente está fazendo Culturability, que é sensacional. Exatamente. E depois que eu comecei a focar em pessoas, as coisas se transformaram absurdamente aqui dentro. Absurdamente. Sim. Então, o planejamento inteligente ele consiste de você entender de fato qual é o ponto em que você tem que colocar as suas energias que vão virar o teu jogo e vão atingir os objetivos. Bom, e a gente está conversando aqui, né, sobre planejamento inteligente e trabalho sem foco, mas eu queria falar um pouco contigo, né, sobre a questão de
por que quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, tem que olhar para o planejamento, né? Para o planejamento de uma forma, com outros olhos, né? Para que 2025 seja uma virada no ano dele, nos resultados dele, né? Por que isso é uma oportunidade para ele? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também já emenda também um pouco das dificuldades de fazer um planejamento, né? De executar um planejamento dentro da empresa dele. Uhum. Tá, vamos lá. Primeiro falando sobre as dificuldades do planejamento. Sim. Quais são as dificuldades? A principal dificuldade é a falta de clareza. E aí tem aquela célebre frase, né, de Alice no País das Maravilhas, que diz o seguinte: quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Sim. Então, quando você não tem clareza do que você quer realizar dentro da sua empresa, você vive um dia de cada vez. E cada dia é apenas mais um dia. Se você não sabe onde você quer chegar, você não sabe o que precisa fazer para você chegar lá. Eu vou trazer novamente a analogia de uma viagem. Quando você sai, por exemplo, saindo da sede da Leal aqui, da sede do administrador de resultado, no interior da Bahia, Capim Grosso, e eu quero sair para Salvador, eu sei que são aproximadamente 290 quilômetros, eu sei que são aproximadamente 5 horas de viagem, eu sei exatamente, né, isso daí, porque eu já medi, já fiz várias vezes esse trajeto, eu já sei exatamente quanto que eu gasto de combustível, certo? Sim. Então, o que é isso aqui? Se eu saio daqui para SSA, para Salvador, eu sei que da hora que eu sair, eu sei que horas eu chego, Sim. eu sei quanto eu vou gastar, eu sei quanto tempo eu gasto. Agora, eu posso pensar também nos imprevistos e etc. Por já ter feito esse trajeto Tá, mais exatamente. de uma vez, facilita, Então, né? o que é isso? Clareza. E aí foi o que eu falei. Cara, da primeira vez, não vai sair do jeito que você espera. É a primeira vez. Então você não consegue enxergar o todo de primeira. A não ser que você tenha anos e anos de experiência, você está fazendo aquela coisa pela primeira vez naquele lugar, mas você já tem experiência de ter feito outras vezes. Ok, mas se você nunca fez, você está fazendo isso pela primeira vez, você não vai conseguir enxergar o todo, né? Então, principalmente a falta de clareza e outra coisa que eu falei, você traçar objetivos que são impossíveis de alcançar naquele momento, fazem com que você não consiga atingir. Então, por exemplo, é o que você trouxe um exemplo fantástico que a maioria dos empresários que chegam até a gente aqui no administrador de resultado são empresários que têm um faturamento médio de 30, 40, Sim. até 100 mil reais por mês. Só que qual é o problema disso? São pessoas que, às vezes a pessoa não tem clareza, ela fatura 40 por mês e ela quer que no mês seguinte ela fature 100 mil. É possível? É. Sim. É possível. Agora, quanto que você está disposto a investir para você sair de 40 para 100? E segundo, você tem capacidade de gerar 100 mil reais de faturamento? Se eu digo capacidade, você tem estoque suficiente, você tem equipe suficiente, você tem a logística suficiente para isso. Será? Porque é fácil você colocar um objetivo de 100 mil reais. Mas você tem investimento de marketing suficiente, você tem equipe de vendas, você tem estoque, você tem logística, você tem entrega, não sei, você tem montagem. Será que não vale a pena você pensar numa escada? Hoje eu faturo 40, amanhã eu faturo 50, depois 60, depois Sim. 80, depois 100. Do que eu sair de 40 para 100, é a mesma coisa da pessoa que quer emagrecer para ir para um casamento. A pessoa é sedentária, nunca fez atividade física na vida, aí tem um casamento para ir. Aí em um mês ela precisa emagrecer 20 quilos. Ela vai? Não. Ela não vai conseguir. Não. Entendeu? Por quê? Porque ela está querendo uma meta que ela é impossível. Tá queimando etapas. Entendeu? Então, principalmente você ter clareza e você entender que o que você está planejando é possível,
São os 2 pontos assim de maior dificuldade para a pessoa entender. Porque muitas vezes a pessoa ela é, como é que eu posso dizer? Ela é uma entusiasta. Ela é uma pessoa que ela vai pela emoção e ela vai pela empolgação. Só que ela não dispõe de recursos necessários para isso. E aí é onde há problemas e frustração, né, e falta de resultados. E aí é o seguinte, pensando na oportunidade agora de fazer um planejamento para 2025, por que é uma oportunidade? E aí agora eu vou falar da maneira com que eu enxergo a coisa. Primeiro, fazer um planejamento estratégico para 2025, você vai ter a oportunidade de aprender um método de trabalho onde você vai atuar dentro da sua empresa com uma visão de dono de empresa, de empresário, e não de um colaborador dentro da empresa. Então, por exemplo, aqui no Administrador de Resultados, a gente ensina empresários a fazerem os planejamentos, né? Então, a gente ensina a fazer desde o planejamento financeiro, desde o planejamento orçamentário, desde o planejamento de marketing, o planejamento de vendas. Sim. Então, iniciar 2025 sabendo disso, aprendendo o método correto, vai fazer com que você tenha mais facilidade, com que você cometa menos erros, para que você tenha mais assertividade e, principalmente, que você, de fato, atinja os objetivos dentro do negócio. Então, a grande oportunidade de fazer um planejamento estratégico é conhecer e aprender uma metodologia que te possibilite isso. Por quê? Porque ninguém consegue fazer as coisas baseado em achismo. A pessoa ela até pode aprender a fazer sozinha, mas quanto tempo ela vai levar para ter esse resultado? Mas a partir do momento que ela aprende um método, né, e aí a gente tem um método que comprovadamente, né, a gente já ajudou mais de 200 empresários nisso. É um método que vai ajudar essa pessoa a construir o planejamento dela para gerar os resultados que nós queremos. Né? Então, vai ser uma habilidade que ela vai aprender que vai ser um grande diferencial dentro dos resultados dela. Desenvolver esse planejamento, aprender uma metodologia de gestão que possibilite ela a atingir os objetivos dela em 2025. Pronto. A gente já falou de bastante coisa, né, nesse podcast. Falamos de por que as pessoas não conseguem, né, tirar os planos do papel e transformar em resultados. Falamos como elas conseguem fazer isso, né? Como elas conseguem executar, planejar e executar da forma correta para conseguirem transformar em resultados. Só que eu acho que tem uma pergunta muito importante aqui que deve ser respondida, até para facilitar e criar um norte na cabeça de quem está nos ouvindo. Certo. Que é por onde ela começa. Qual a área específica? Existe uma área específica? Existe, por exemplo, um norte a ser seguido? Ou ela pode fazer, por exemplo, de uma área específica ou tem que fazer da empresa toda? Como é que ela gere isso? Porque, por exemplo, um dos grandes problemas que esses donos de empresa têm é a questão, por exemplo, de gerenciar o tempo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como ela começa. Se existe uma área específica ou tem que fazer da empresa toda, como é que isso pode ser executado? Tá, então você está trazendo aqui uma questão que a pessoa, por exemplo, ela não tem tempo para executar. Sim, são um dos pontos. Ok. Tá, veja bem, quando a pessoa ela não tem tempo para executar, primeira coisa que está errada ali, ela não está fazendo o papel dela. Porque se eu sou o dono da minha empresa e eu não tenho tempo de fazer um planejamento e executar esse planejamento, eu não estou fazendo o meu trabalho, você concorda? Sim. Você entendeu? Então, é o que eu digo para todo empresário com quem eu converso, e aí quando eu falo assim, cara, mas... Ele fala, mas é porque eu não tenho tempo, porque minha vida é corrida, porque aqui é empresa e não sei o que. Você não tem equipe? Tenho. E a tua equipe faz o quê? Não, ela trabalha aqui. Tá, e você faz o quê? Não, eu tô aqui junto com a equipe. Trabalho junto com a equipe o tempo todo. Tá, mas você é o dono ou você é um colaborador? Em que
em que nível hierárquico você está dentro da empresa, porque teoricamente você deveria estar no estratégico e não no operacional. Aí ele fala assim, tá, mas se eu não fizer, ninguém faz. Eu falei, então você não está fazendo o seu trabalho, é por isso que isso acontece. Você, ao invés de você estar fazendo o seu trabalho, você está fazendo o trabalho que é do seu colaborador. Se você está fazendo o trabalho do seu colaborador, por que você tem um colaborador na empresa se é você que faz o trabalho? Tem algo errado aí. Você entendeu? Então, o fato de você não ter tempo para executar é porque você está alocado no lugar errado da empresa. Sim. A menos que você diga para mim, ah, Marcos, mas eu sou um dentista. Ah, Marcos, mas eu sou um psicólogo. Ah, Marcos, mas eu sou uma fisioterapeuta. Se eu não fizer, ninguém faz. Tá, legal. Vamos pro 80-20 de novo? Vamos pro 80-20 de novo? 80% do seu tempo, você é fisioterapeuta, médico, nutricionista, dentista. 80% do seu tempo você está no operacional, porque você, nesse caso aqui, você é o produto. Beleza? Assim como eu sou o produto. Eu sou o produto do administrador de resultado. Eu sou o consultor, eu sou a pessoa que faz as mentorias, eu sou a pessoa que diariamente está em reunião junto com os clientes, apesar de você também fazer parte dessas reuniões, mas na maioria dos casos eu que conduzo isso. Sim. Só que 20% do meu tempo está alocado em ser o estrategista, o empresário e fazer o meu trabalho de dono da empresa, que é fazer a empresa crescer. E aí, nesses 20% do tempo, eu não estou trabalhando no hoje. Eu estou trabalhando daqui a 6 meses. Então, tudo que está acontecendo nesse exato momento já foi planejado lá atrás. Sim. Entendeu? Então, o fato da pessoa dizer para mim que não tem tempo, não é porque ela não tem um tempo. É porque ela não tem uma metodologia que possibilite ela fazer o que tem que ser feito e fazer o trabalho dela. Você entendeu? Então, aqui é que está o ponto. É falta de metodologia, é falta de entendimento do seu lugar dentro da empresa. Aí eu tenho um exemplo, que foi o Bebeto, por exemplo. Foi cliente nosso, e aí Bebeto falava assim, eu lembro de um dia fatídico dia que o Bebeto chegou para mim e falou, Marcos, eu tô com medo de sair para fazer uma cirurgia, porque se eu sair, vira um caos na empresa. Isso bem antes da gente começar a mentoria Commander, né? Estava bem no início de outro projeto. Exatamente. E aí a gente começou a trabalhar dentro da mentoria, e aí, dias depois, quando a gente colocou... eu vejo uma empresa como um grande xadrez, né? Literalmente você coloca cada peça no seu lugar específico, que o xadrez assim funciona. Sim. Você coloca cada peça no seu lugar específico. Um belo dia, o Bebeto chegou para mim e falou, Marcos, eu tô me sentindo inútil dentro da empresa porque eu vou para lá e eu não tenho mais o que fazer. Porque tá todo mundo fazendo o seu trabalho e eu não tenho o que fazer. Você entendeu a diferença? De uma pessoa que não tinha tempo, por quê? Porque a pessoa era engargalada com um monte de coisa que não era de competência dela, era de competência do colaborador do time operacional. Ela simplesmente foi lá e literalmente colocou cada peça no seu lugar. Cada pessoa, cada qual no seu quadrado, como diz o ditado. E lá ele começou a ter tempo para fazer o trabalho dele. Então, o grande problema não é que você não tem tempo. Sim. É como você usa o seu tempo. Aí é que está a diferença. Como que você usa o seu tempo? Aí é que faz toda a diferença, todo o resultado da parada. Tá, Marcos, mas e se eu planejar e nada sair como esperado? O que eu faço? Tá, vamos lá. Se você planeja e não sair como esperado, não é o fim do mundo, tá? Até porque duas coisas podem acontecer. Você pode fazer um mau planejamento e você executar bem um mau planejamento, o resultado vai ser negativo. Se você faz um bom planejamento e você executa mal, você vai ter um resultado também negativo. Sim. Né? Então, muito importante a gente entender o ciclo, que é o planejamento, a execução, o controle de resultados e a melhoria. Tá? Então,
Não espere que um planejamento ele vai sair excelente de primeira. Sim. Que você vai ter resultados exorbitantes. Muito mais importante do que isso é você entender que executar da forma correta um planejamento é muito mais importante do que o resultado em si. Porque o resultado você melhora com o tempo. É como eu desenhei lá, né? Eu falei da escadinha. Ao invés de você sair de 40 para 100 no faturamento, você sai de 40 para 60, depois para 80, depois para 90, depois para 100. Então você faz e melhora, faz e melhora, faz e melhora. Aí sim você consegue ter o resultado esperado. Então, muito mais importante, tá, é você entender se a sua execução está sendo boa, tá? Direção é muito mais importante que velocidade. Então não adianta você querer acelerar a velocidade para você chegar num determinado objetivo, sendo que a tua direção e as tuas ferramentas para isso não estão adequadas. Sim. Tá? Então é muito mais importante você entender que a direção é mais importante que velocidade. Ter tudo alinhado, bem planejado e bem executado vai te trazer resultados positivos, tá? Então, se o que você executou não sair como planejado, é porque, obviamente, você errou em algum momento. Então, é super importante você entender isso. Não basta, fiz um planejamento perfeito, resultado concreto. Não. Mas isso te garante que a possibilidade dos resultados, elas são maiores. Certo? Ok. Mas vamos supor que eu ainda não tenho certeza do que eu preciso exatamente planejar tanto assim para ter resultado. Como você me ajuda nesse sentido? Tá. Se você não tem certeza do que você precisa planejar para ter resultados, primeiro, como é que você sabe o que você deve planejar? Você precisa entender o que você quer. Novamente, a gente volta para aquela história. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Tá? Então, para que você tenha clareza, que isso aqui é falta de clareza. Se você não tem clareza do que você precisa planejar, é porque você ainda não sabe qual é o destino que você quer ir. Sim. Tá? Entendi. Então, por exemplo, se você quer ir para a praia, que tipo de roupa que você tem que levar? Roupas leves. Roupas leves? Sim. Se você quer esquiar nos Alpes suíços, que tipo de roupa você tem que levar? Roupas pesadas aí. Por quê? Lá faz frio. E se eu quiser levar roupas leves? Não vai dar muito certo. Por quê? Porque você vai passar muito frio. O que é isso? É falta de? Planejamento. Falta de? Clareza. Você entendeu? Sim. Então, aqui é que está o ponto. Se você ainda não sabe o que você precisa planejar para você ter resultado, é porque você não sabe qual é o resultado que você quer ter. Como é que você vai planejar algo que você não sabe? Tá. É tipo assim, erros clássicos. Isso é clássico. De muito dono de empresa. Eu quero aumentar meu faturamento. Só que aumentar o faturamento, amigo, é o seguinte. Você pode faturar 10 mil reais. Se você faturar 10.001, você aumentou o seu faturamento. Sim. Só que você está satisfeito com esse R$1 a mais? Não. Mas aí eu não quero. Aumenta 1% do teu faturamento. Você vai sair de 10 mil para 10.100. Pronto. Você aumentou seu faturamento. E aí, você está satisfeito? Não. E você quer faturar quanto? Não sei. Pronto, então continua do jeito que está. O problema é a falta de clareza. O problema é que você não sabe para onde você quer ir. Quando você não sabe para onde você quer ir, você não sabe quais são os resultados que você quer, aí você não sabe o que você precisa planejar para atingir. Isso é muito simples. Tá? É um simples que precisa ser dito. Porque a pessoa fala, Marcos, mas eu já sei disso daí. Tá, mas e aí, você faz? Não. Aí que tá o ponto. Tá, mas as pessoas elas erram, né, por vários motivos. Executam o planejamento do jeito errado por vários motivos. Eu queria que você citasse, por exemplo, um deles ou alguns deles. Por que isso acontece? Tá, por que as pessoas executam o planejamento do jeito errado? Isso. Veja bem. Bom, eu acho assim. O grande problema de uma execução errada de um planejamento, ele parte já da concepção do planejamento. Quando você executa erradamente, é porque ele não foi planejado da forma correta.
Você colocou objetivos que são difíceis de serem alcançados. Você traçou objetivos dos quais você não tem recurso suficiente para dispor. Você planejou metas que não são para o momento. Você focou em atingir objetivos que não vão fazer a diferença no resultado da empresa. Então, teoricamente, a execução errada do planejamento vem da forma errada de conceber o planejamento. Então, se eu não faço o planejamento do jeito certo, como que eu terei resultados corretos? Então, a execução do planejamento, do ato de planejar, ele é extremamente importante. É você entender de fato aquilo que é importante, aquilo que vai trazer resultado, aquilo que vai gerar impacto, aquilo que é possível, aquilo que eu disponho de recursos, disponho de tempo e disponho de vontade de acontecer. Aí você tem um planejamento que vai funcionar, né? Seria o jeito certo de fazer isso, né? O jeito errado é, de fato, você realmente você não olhar para dentro, você entender o que você quer, como você quer, quando você quer e o que você tem para poder investir para fazer isso acontecer. E se você não faz isso, aí realmente vai... Tá. Mas a gente sabe que começar é muito difícil, né? Principalmente para quem não tem conhecimento, quem nunca fez. Eu queria que você falasse como organizar isso, por exemplo, para quem sente falta de conhecimento na área. Como se tornar um pouco mais simples para quem está começando agora? Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou disponibilizar um template onde você, né, o empresário que está assistindo esse episódio, ele vai baixar esse template, ele vai conseguir de forma organizada colocar os objetivos, as metas dele e os planos de ação para que ele possa planejar isso para o ano que vem. Sim. Tá? O que ele precisa? Novamente eu vou dizer, precisa de um método. Ele precisa aprender um método. Tá? E nisso a gente é bom de ensinar. Sim. Né? Isso a gente é bom. Então, para quem não tem conhecimento, o primeiro passo seria de ter uma forma de organizar as ideias. Então, eu vou disponibilizar essa ferramenta para que eles possam baixar, né, para que o nosso ouvinte, os empresários que acompanham a gente aqui no Instagram e também no YouTube, possam baixar esse material e organizar os seus objetivos para o ano que vem. Tá? Mas, coloque na cabeça, vocês precisam de uma metodologia. Essa ferramenta, ela é como um analgésico. Você está com dor de dente, você toma um analgésico, passa. Mas vai chegar uma hora que não vai passar mais. Sim. Então você vai precisar ir no dentista. A mesma coisa é de um empresário. Pô, eu estou passando um paliativo para você, mas você precisa de ajuda para realmente transformar o seu conhecimento. Então vamos dar esse primeiro passo. Né? Então, inicialmente, é você conseguir realmente ter uma forma de organizar os seus pensamentos. Sim. E depois disso, é você realmente aprender, desenvolver um método, né? Aprender um método de gestão que vá realmente trazer os resultados que você precisa dentro da sua empresa. Ok, bom, a gente, além desse podcast, né, de todo o conhecimento que a gente está trazendo, a gente ainda vai disponibilizar uma ferramenta Exato. de organização para executar, para planejar os planejamentos e o resultado que o nosso ouvinte quer ter no ano que vem. Exatamente. Mas eu queria que você falasse, por exemplo, vai disponibilizar a ferramenta e tal, só que qual é o primeiro passo que essa pessoa deve fazer assim que ela tiver, por exemplo, com essa ferramenta disponível? Por onde ela começa? Qual é o primeiro passo que ela tem que dar? O primeiro passo é ela sentar a bunda na cadeira ou num sofá confortável e começar a pensar numa única pergunta. O que eu quero realizar em 2025? Esse é o primeiro passo. Você literalmente você vai definir tudo aquilo que você vai realizar de forma específica para o ano que vem. E daí depois você começa a estipular prazos e planos de ação. Na ferramenta você vai entender. Mas é literalmente isso. Objetivos, metas, planos de ação, prazos. Acabou. Com isso, você consegue atingir os teus objetivos ano que vem. Tá? Então, passo imediato. Senta no sofá confortavelmente. Coloca uma musiquinha confortável, não vai botar uma música que, pelo amor de Deus, tire teu foco, te dê vontade de dançar, que te deixe maluco. Não, coloca um jazz,
aquela coisa mais massa que te faz pensar, relaxar, um lo-fizinho. Pega um café, um chá, senta ali, abre a ferramenta e começa a pensar tudo que você quer realizar na tua empresa no ano que vem. Sim. Tenho certeza que você vai fazer um bom planejamento. Agora, falando aqui de forma prática, todo mundo, sem exceção, Sim. tem 2 caminhos quando recebe informação, quando tem acesso ao conhecimento. Tá. Ou você faz, traz aquilo para sua vida, executa e tem os resultados. Sim. Ou a pessoa não faz e segue como ela está hoje. Sim. E aí eu quero te perguntar, depois de todo esse contexto que a gente falou aqui, eu queria saber quais são os efeitos colaterais de não planejar. Porque a gente sabe que tem gente que vai ver isso aqui, vai estudar, só que não vai seguir adiante. Não vai, por exemplo, baixar a ferramenta e tal. Quais são os efeitos colaterais para essas pessoas? De não planejar. Isso. Vamos lá. Eu acredito muito no poder da transformação. Tá? Uma pessoa que ela vai sair... se ela chegou até aqui, eu tenho certeza que, tipo assim, ela se interessou muito Sim. pelo que a gente tá falando. Sim. Mas, cara, se ela sai desse episódio e, de fato, ela não vai botar nada em prática, é porque, de fato, ela não quer sair de onde ela tá. Ela tá confortável, pra ela tá bom. Você entende? Então, assim, o primeiro efeito colateral é frustração. Você vai se sentir frustrado porque você não realiza nada. Sim. Você vai achar que a tua empresa não dá certo, porque você gasta muito dinheiro e não tem resultado. Você vai se sentir ineficiente, porque você se vê estagnado no mesmo lugar. E aí você vai começar a fazer o que a maioria das pessoas que são procrastinadoras, frustradas, pessoas que não se dedicam a evoluir, pessoas que estão na zona de conforto fazem. A culpa sempre é do outro. Então a culpa é do governo, a culpa é do mercado, a culpa é do concorrente, a culpa é do cliente, a culpa é de todo mundo, menos tua. Tá? Então, esses são os efeitos colaterais de você não fazer. É literalmente ficar frustrado, perder dinheiro, se sentir estagnado e colocar a culpa nos outros. Exatamente. Bom, acho que dessa forma a gente finaliza, né, o episódio de hoje, mais um Papo de ADM. Marcos, eu agradeço. Opa! Hoje agradeço bastante por estar aqui, por compartilhar conhecimento com a gente, né? Obrigado. Dedicar essa hora de forma gratuita para vocês, então aproveitem, tá, pessoal? Isso aqui uma verdadeira aula. E um grande ponto, tá? Isso que a gente traz aqui no podcast é do mesmo nível de conteúdo que a gente traz para dentro dos nossos programas. Sim. Seja o programa administrado de resultado, que é o nosso método de gestão, seja para a nossa mentoria Commander. Eu não estou fazendo nada aqui superficialmente. Eu estou trazendo o mesmo nível de conteúdo, cara. Então, aproveita, porque é de graça. Até quando? Não sabemos. Mas, por enquanto, ainda é de graça. Exatamente. Bom, hoje a gente viu como o planejamento pode transformar o 2025 da sua empresa, desde a definição de metas até as ações diárias para fazer acontecer. Legal. Cara, é o seguinte, eu vou dizer uma coisa. Se as pessoas elas querem atingir, elas querem alcançar resultados, elas não têm que esperar chegar 2025, não. Elas têm que começar agora, tá? E aí eu vou trazer já uma oportunidade. Você que é dono, é dona de empresa, logo a gente vai ter novidades para você. Exatamente. Né? A gente vai fazer a nossa Masterclass, onde eu vou ensinar a você planejar 2025, como construir um planejamento estratégico eficiente para 2025, né? Como ter resultados na tua empresa no próximo ano. Então, não perde a oportunidade, porque ela vai ser online, gratuita, você vai poder participar. Serão 3 dias de aula comigo, onde você vai aprender, né, a como planejar 2025 e ter muito mais resultado. Então, fica ligado, fica de olho. Exatamente. Obrigado por acompanhar mais um episódio do nosso Papo de ADM. Não deixe de conferir nossas redes sociais e shorts com os melhores insights desse episódio. Nos vemos no próximo. Abraço. É isso aí. Um abraço e até a próxima.